Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio, o primeiro deste 2025, do programa e podcast A Nova Advocacia Tributária. Eu sou o professor Alexandre Mas e aqui nós discutimos o novo direito tributário após a aprovação da reforma. Estou um pouco rouco, então não estranhe, por favor. Voltei de férias, agora também, algumas semaninhas para dar uma descansada e voltando com força total. E retomando as lives de sexta-feira desse nosso programa Nova Advocacia Tributária. Hoje eu vou falar sobre 5 novidades fundamentais da reforma tributária e eu marquei esse assunto antes da bomba que caiu no direito tributário ontem. Eu estou fazendo essa live ao vivo nesta sexta-feira, hoje mais precisamente sexta-feira, dia 17 de janeiro de 2025, e ontem, no dia 16 de janeiro de 2025, finalmente foi promulgada e foi a sanção presidencial a Lei Complementar 214, estou me acostumando com esse número ainda, gente, de exatamente 16 de janeiro de 2025, Lei Complementar 214, esta que regulamenta a reforma tributária. Eu não vou cansar de falar sobre a reforma tributária LC 214, acostume-se você também com esse número, nós vamos mexer muito na advocacia, aqui nas lives, em todos os meus conteúdos com essa LC. Só para que você tenha a medida do tamanho da mudança, eu recebi uma pergunta agora há pouco na caixinha de perguntas do meu Instagram, vocês viram que eu respondo praticamente todas, né? Então não perca a chance de fazer uma pergunta quando abrir uma caixinha, só que eu não souber mesmo, ou for alguma coisa muito impertinente, que aí eu não comento, mas sempre eu procuro dar uma resposta. E a pergunta que veio hoje cedo para mim na caixinha de perguntas foi: o que muda no direito tributário com a aprovação da LC 214? Eu vou repetir uma frase que eu tenho dito aqui sempre: muda o direito tributário. Não é o que muda no direito tributário, muda o direito tributário. Só para que você tenha uma ideia. A Lei Complementar 214, ela foi aprovada com 544 artigos, fora os 100 artigos que já foram mudados na Constituição, no âmbito constitucional da reforma, agora 544 artigos. Se nós rapidamente somarmos essas mudanças, estamos falando aí da alteração de mais ou menos 640 artigos do nosso direito tributário. Para que se tenha uma ideia, o Código Tributário tem 200 e poucos artigos. De modo que nós estamos falando de uma mudança 3 vezes maior do que o Código Tributário na nossa legislação. Eu, da minha parte, estava morrendo de medo do CTN ser revogado na onda da reforma tributária, porque aí ia dar um trabalhão a gente estudar o direito tributário com base num outro Código Tributário Nacional. Mas a reforma não fez isso. A reforma, ela não instituiu novas normas gerais em matéria tributária. Ela disciplina muitos tributos, sim, mas de forma específica. O que ela tem são normas gerais em relação aos 3 novos tributos brasileiros. Então, o Código Tributário Brasileiro continua em vigor, não há mudanças em normas gerais que alcancem muitos outros tributos. O que nós temos é a instituição de vez de 3 tributos novos. Então, o que eu fiz nessa live de hoje? Nós vamos falar da reforma ao longo de muitas semanas, destacando assuntos importantes e pontuais aqui e ali, mas como nós estamos no dia seguinte da promulgação da lei complementar, eu separei 5 novidades fundamentais que a lei complementar 214 trouxe para o direito tributário brasileiro na regulamentação da reforma. Só para que você tenha uma visão panorâmica, eu vou falar da criação do IBS e da CBS, que eu chamo aqui de novidade 1. Eu vou falar sobre mudanças no princípio da não cumulatividade, que eu vou chamar de novidade 2. Vou falar um pouquinho de regime de trânsito aduaneiro, novidade 3. Regras de cashback, que me parecem o coração da reforma em termos práticos na nossa vida no dia a dia. E vou falar também sobre a tributação das SAFs, Sociedades Anônimas de Futebol,
um assunto muito curioso e que é disciplinado a partir de agora de um jeito muito bem-vindo, porque as sociedades anônimas de futebol ganharam a realidade do nosso esporte brasileiro, mas ainda estavam meio num limbo de tributação. Então vamos lá, sem perder mais tempo. Gente, a Lei Complementar 214, ela instituiu, ela criou 3 tributos novos. O Imposto sobre Bens e Serviços, chamado de IBS, já se acostume com essa sigla, IBS, é o substituto do ICMS, então ninguém chama o ICMS de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Sempre que eu falar IBS, já estou me referindo ao Imposto sobre Bens e Serviços. A contribuição sobre bens e serviços, essa dualidade, é uma das coisas mais esquisitas da reforma, e eu vou compartilhar com você hoje, ao longo das nossas lives, quais são as minhas preocupações técnicas desse binômio IBS-CBS, e um tributo que eu não vou comentar hoje, um tributo um pouco menorzinho assim, que é o chamado imposto seletivo, que transforma em imposto o que antes era o princípio da seletividade, tá? Mas a primeira novidade que eu vou comentar, vou deixar um pouco o imposto seletivo por uma outra oportunidade, porque ele é mais fácil. Eu vou falar sobre o IBS e a CBS. Bom, logo o artigo 1º da Lei Complementar 214 já diz: ficam instituídos, inciso 1, o IBS, de competência compartilhada entre estados, municípios e Distrito Federal, e 2, a CBS, Contribuição Social sobre Bens e Serviços, de competência da União. Primeiro problema que nós temos aqui: eles dividiram o nosso IVA, Imposto sobre Valor Agregado, porque esses 2 tributos novos somados, eles formam o que a doutrina chama de Imposto sobre Valor Agregado. A reforma dividiu o nosso IVA em 2 tributos. Na verdade, a estrutura é idêntica. É como se a gente pegasse o atual Imposto sobre Serviços, quebrasse no meio e falasse assim, ó, os municípios podem cobrar e os estados também. É o mesmo tributo com competências diferentes e nomes diferentes. Então, a primeira coisa que vai gerar um questionamento judicial e que pode gerar oportunidades na advocacia é essa multicompetência para o IBS. Como que é assim? Como que pode um imposto ser ao mesmo tempo estadual, distrital e municipal? Ficou mal arrumado isso, porque em direito tributário as competências para impostos são competências privativas das entidades federativas. Não há competência comum em matéria de impostos, mas a reforma trouxe essa novidade. Outro aspecto muito esquisito é ter entregue uma parte do IVA para a União. Então, não só eu dividi o mesmo tributo em 2 partes, como a primeira parte, eu estabeleci uma competência comum para impostos entre estados, Distrito Federal e municípios no IBS, e a segunda parte eu dei para a União. É o mesmo tributo com nomes diferentes. Isso vai dar uma confusão prática enorme, mas em termos doutrinários são muitos problemas técnicos que essas novidades trazem em relação à competência. Quais tributos, só para a gente relembrar, serão extintos? Gente, não estão extintos os tributos que eu vou ler agora. Eles serão extintos nos próximos anos, progressivamente, na medida em que esses novos tributos forem sendo implementados. Então a reforma tributária prevê a extinção do PIS, que é a contribuição para o Programa de Integração Social, da COFINS, que também é a contribuição para o financiamento da Seguridade. Deixarão de existir nos próximos anos o ICMS, o ISS e o Imposto sobre Operações Financeiras. Bom, outra novidade, o artigo 2º da reforma tributária, ele afirma que o IBS e a CBS serão regidos pelo princípio da neutralidade. Quando foi aprovada a primeira parte da reforma, a parte constitucional, essa ideia de princípio da neutralidade foi lançada no texto da Constituição. Hoje, entre os princípios gerais do direito tributário na Constituição, consta o tal princípio da neutralidade. Desde que eu gravei o meu curso, a primeira parte do curso completo da reforma tributária, quem quiser
as matrículas estão abertas, você acha na minha bio do Instagram o link para se matricular no curso completo da reforma tributária, que tem a parte constitucional e agora a parte infraconstitucional, que eu vou publicando as aulas ao longo da semana. Desde que eu gravei a primeira parte do curso, eu apontei o caráter vago desse nome, princípio da neutralidade. Como se o princípio da neutralidade pudesse ser apenas uma nomenclatura, uma espécie de um cavalo de Troia que a reforma constitucional trouxe e que seria regulamentado com um conteúdo específico e imprevisível com a Lei Complementar de Regulamentação. E foi o que aconteceu, mas o artigo 2º conceitua o que é esse princípio da neutralidade, que diz que os tributos devem evitar distorcer as decisões de consumo e de organização da atividade econômica, observadas as exceções previstas na Constituição e nessa lei complementar. Já é muito discutível se essa ideia aqui é uma ideia compatível com o princípio tributário ou se seria uma noção de mais de direito financeiro, mais de consequência da tributação. O fato é que o princípio da neutralidade não é dirigido ao fisco, não é dirigido à estrutura do poder executivo. O princípio da neutralidade, esse sim, é dirigido ao legislador. Quando o legislador for estabelecer normas sobre o IBS e a CBS, ele tem que fazer de uma forma, sabe Deus como, que essas normas não impactem nas decisões de consumo do contribuinte. Bom, o que é uma operação onerosa sobre bens ou serviços? Que é basicamente o fato gerador do IBS e da CBS. O artigo 2º responde isso dizendo que para fins, é o parágrafo 2º do 2º, para fins do disposto nesse artigo, considera-se operação onerosa com bens ou com serviços qualquer fornecimento com contraprestação, incluindo decorrente de. O fato gerador do IBS e da CBS é qualquer compra e venda e prestação de serviços, desde que haja o caráter contraprestacional, o caráter oneroso. Então, se eu dou uma caneta minha para alguém, eu dou de presente, isso não é uma operação onerosa, não haverá incidência do IBS e da CBS. Agora, se eu vou numa papelaria e compro uma caneta, é uma operação onerosa, incidirão os dois tributos. E aí o artigo 2º achou melhor dar algumas diretrizes do que são essas operações onerosas com bens e serviços, que diz assim, operações onerosas com bens ou serviços são fato gerador dos dois tributos, incluindo os decorrentes de compra e venda, troca ou permuta, dação em pagamento e demais espécies de alienação. Locação, essa parte é inconstitucional da Lei Complementar 214. Nós vamos aguardar o que o STF vai dizer, mas se o serviço de locação não era serviço para fins de ISS, entendimento sumulado no STF e no STJ, locação não pode ser serviço para fins do IBS e da CBS. Então, a incidência do IBS e da CBS sobre locação é claramente inconstitucional, de modo que já tem um ponto aqui logo na abertura da Lei Complementar 214 que merece uma atenção redobrada e que é tese para a advocacia. Você sabe que os meus cursos, os cursos que eu tenho na minha escola, são praticamente todos voltados para a advocacia mesmo. Então esse meu curso novo sobre a reforma tributária, ele pode ser assistido por quem vai prestar o OAB, vai prestar concurso, é do serviço público, precisa se atualizar, claro. Mas ele é focado especificamente para a advocacia. Por isso que eu estou destacando, e faço isso ao longo das aulas, teses que nós podemos usar na defesa de clientes. Uma tese é essa: serviço de locação não é fato gerador do IBS, nem da CBS, embora a lei diga isso com clareza, dizendo que é, mas não é porque locação não é serviço. Incide também sobre licenciamento, concessão e cessão, mútuo oneroso, doação com contraprestação em benefício do doador, instituição onerosa de direitos reais, arrendamento, inclusive o mercantil, que é o leasing,
e prestação de serviços. Então a primeira novidade é a instituição nessas linhas muito gerais que eu estou apontando aqui, que eu aprofundo no curso, dos grandes novos 2 tributos brasileiros, o IBS e a CBS. Segunda novidade que a Lei Complementar 214 trouxe é uma novidade relacionada ao princípio da não cumulatividade. O que é o princípio da não cumulatividade? É um princípio geral do direito tributário que nunca se aplicou a todos os tributos, mas tem uma incidência importante sobre alguns tributos chamados de plurifásicos. O princípio da não cumulatividade ele tem como objetivo evitar a tributação em cascata, quando o tributo incide várias vezes sobre o mesmo item. Nós chamamos de tributo multifásico ou plurifásico um tributo que persegue a mercadoria ou produto ao longo de uma cadeia circulatória ou produtiva. Então, se você pegar, por exemplo, o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI ele é multifásico, porque cada vez que um produto recebe no seu processo de produção algum item que agrega valor, o IPI vai incidir. E isso pode acontecer, em tese, dezenas de vezes sobre o mesmo produto. É um tributo, portanto, plurifásico, porque persegue o produto ou a mercadoria ao longo de uma cadeia produtiva ou circulatória. Só que essa perseguição, essa incidência multifásica, ela tem um problema. Se não houver um mecanismo de deduções, essas sequências de incidências vão aumentando o valor final do produto ou da mercadoria para patamares estratosféricos. E aí, o que há muito tempo o direito tributário fez? O direito tributário criou um princípio dizendo que toda vez que o tributo plurifásico é pago numa determinada operação, quem fez o pagamento recebe um crédito desse tributo. E da próxima vez que o tributo for pago, esse crédito da entrada vai ser descontado. Portanto, no princípio da não cumulatividade, há uma compensação entre o que já foi pago e o que é devido. Isso faz com que o tributo, mais ou menos, não incida sobre ele mesmo na base de cálculo, fazendo com que o valor da mercadoria e do produto recebam um acréscimo, um aumento em função da tributação, mas que isso não seja um aumento exagerado. Em relação ao IBS e à CBS, a Lei Complementar 214, no artigo 47, permite apropriação de créditos nesses 2 tributos. Ou seja, o mesmo sistema de compensação que existe no ICMS, no IPI, na COFINS e em outros tributos, vai se aplicar a IBS e a CBS. Mas importante, crédito de um não pode ser abatido de débito de outro. Isso está muito claro na reforma, quando o parágrafo 1º do 47 afirma que a apropriação dos créditos será realizada de forma segregada para o IBS e a CBS, vedada em qualquer hipótese a compensação de crédito de IBS com valores de CBS e o contrário, a compensação de créditos da CBS com valores de IBS. Então a cumulatividade está mantida, nós temos no Brasil agora mais 2 tributos não cumulativos. Fora o ICMS, o IPI e a COFINS, passam a ser não cumulativos também o IBS e a CBS. Terceiro ponto que eu destaco aqui, eu vou falar um pouquinho disso para você se acostumar com esse nome. Não é um assunto novo, o que é novo é a disciplina desse assunto. É o chamado trânsito aduaneiro. O que é o trânsito aduaneiro? Principalmente nas operações de importação, existe a incidência de um tributo. Fundamentalmente um entre tantos que incidem na importação, que é um tributo específico para essa operação, que é o imposto de importação. Não à toa ele tem o nome do fato gerador, imposto sobre importação. Mas às vezes, determinado item vem do exterior e entra no território nacional só de passagem. Ou seja, o destinatário final não está no Brasil. Pelo menos ele não vai ficar para si com aquele item importado.
E aí o direito tributário criou um regime jurídico para lidar com o pagamento de tributos nessas operações de ingresso de produtos vindos do exterior, em que o destino final do produto não é o território brasileiro, mas ele entra para sair, ou para ir para outro país, ou para voltar para o país de origem. Nós damos o nome de trânsito aduaneiro para esse regime jurídico de importações transitórias, vamos dizer assim, de uma forma bem didática, bem ampla do que se trata. Então, o artigo 84 da reforma diz que fica suspenso o pagamento do IBS e da CBS na importação enquanto os bens materiais estiverem submetidos a regime aduaneiro especial de trânsito aduaneiro, em qualquer de suas modalidades, observada a disciplina estabelecida na legislação aduaneira. Temos aqui mais uma tese para a advocacia. Sempre que o fisco cobrar IBS ou CBS na operação de importação, você tem que conferir se essa operação não será sucedida por um trânsito aduaneiro, porque se ela for sucedida por um trânsito aduaneiro, o tributo não incide. Não é uma imunidade, me parece uma hipótese de não ocorrência do fato gerador, mas o trânsito aduaneiro sofreu também esse reflexo com a aprovação da reforma tributária. E aí, a reforma se preocupou em tratar de alguns sistemas especiais de trânsito aduaneiro. Por exemplo, regimes de depósito, no artigo 85, fica suspenso o pagamento do IBS e da CBS incidente sobre importação quando os bens materiais estiverem submetidos a regime aduaneiro especial de depósito, observada a disciplina estabelecida. Tá? O que é o depósito? É a mesma situação, um caso em que um produto é importado, ele tem que ser de alguma forma armazenado em algum local pela Receita Federal para uma destinação que não será o consumo final e não haverá incidência dos impostos. Que mais? Regime de permanência temporária, mesma coisa, artigo 88, é um regime especial de trânsito aduaneiro. Fica suspenso o pagamento do IBS e da CBS, incidentes na importação, enquanto os bens materiais estiverem submetidos a regime especial de permanência temporária ou de saída temporária. Isso pode acontecer, por exemplo, quando o item é importado para fins de uma assistência técnica. Então, você imagina essa situação, o Brasil vende para o exterior um determinado produto, o comprador paga a tributação normalmente, mas esse produto dá um defeito. Ele tem que voltar para o território brasileiro para a empresa consertar e mandar de volta para o exterior. Uma operação como essa não pode sofrer a tributação do imposto de importação, porque é evidentemente um regime de permanência temporária. Então, nós temos o trânsito aduaneiro que constitui não ocorrência do fato gerador do IBS, da CBS, do IBS e da CBS, conforme a Lei Complementar 214. Essa é a terceira novidade, a sujeição dos tributos novos ao regime de trânsito aduaneiro e a não ocorrência do fato gerador. Quarta novidade, sabe que essa é a que mais me agrada em toda a reforma tributária. Tá dando para entender, gente? É um novo mundo, né? Essas mudanças que a reforma tributária está trazendo, é um novo mundo. Então a gente tem que ir devagarzinho, a gente se acostumar com essas novidades, por isso que eu vou devagar falando sobre a reforma tributária semana após semana, conteúdo após conteúdo, resposta de pergunta após resposta de pergunta, para que essas ideias devagar vão entrando na sua cabeça. Eu dizia que a quarta novidade que eu destaco é a mais bem-vinda do meu ponto de vista em toda a reforma. Eu tenho dado muita entrevista, eu não sei se você tem me visto em programas de televisão, a maioria das vezes em TVs fechadas, mas eu não sei se você tem visto, eu tenho aparecido muito na mídia escrita, tal, me posicionando sobre coisas da reforma. E sempre que eu tenho oportunidade, eu digo que o aspecto que eu acho mais interessante da reforma são as regras de cashback. O que é cashback? O cashback na reforma tributária é a devolução do tributo pago por uma pessoa que é economicamente mais frágil. Esse é o cashback. É uma forma de você atender ao bom e velho princípio da capacidade contributiva. Quem pode mais, paga mais, quem pode menos, paga menos.
Só que é um jeito de você tributar menos as classes D e E de uma forma prática. Em vez de você ter um tributo mais barato para as pessoas economicamente mais frágeis, você faz a pessoa pagar o tributo cheio, mas devolve para ela esse pagamento, o valor desse pagamento. Nós chamamos essa devolução de cashback. O assunto está bem detalhado agora na Lei Complementar 214. O tema tinha sido abordado superficialmente na parte constitucional da reforma tributária, mas agora a lei cuidou de dar mais detalhamento. Sempre que eu dou entrevista, as pessoas querem saber quem que vai se beneficiar desse cashback, porque quem não gostaria de ir para o supermercado, fazer a compra de mercadorias e ter o valor do imposto de alguma forma devolvido? Então, diz o artigo 112, veja que nós avançamos lá para frente, 112 da Lei Complementar 214, serão devolvidos nos termos e limites previstos nesse capítulo para pessoas físicas que forem integrantes de famílias de baixa renda, a CBS e o IBS. Bom, quais são os requisitos para ter direito a esse cashback? Que eu acho que é o ponto fundamental aqui. Primeiro requisito para ter direito a essa restituição: possuir renda familiar mensal per capita de até meio salário mínimo nacional. Menos de meio salário mínimo nacional por pessoa dentro da casa. Bom, são pessoas com muita dificuldade financeira, sem dúvida. Então vai pegar bem a classe E mesmo, finalzinho da classe D da população. Então, primeiro requisito e o mais importante de todos: possuir renda familiar mensal per capita de até meio salário mínimo nacional. Ser residente no território nacional, que faz muito sentido, e possuir inscrição regular no cadastro de pessoas físicas, ter um CPF. E a quinta novidade que eu destaco para encerrar, lembrando que esse é só o nosso primeiro papo sobre a reforma tributária, para você ter uma visão panorâmica do que a reforma trouxe, falar um pouquinho sobre a disciplina normativa da reforma tributária sobre as SAFs, Sociedades Anônimas do Futebol. Se você não sabe o que é uma SAF, Sociedade Anônima de Futebol é um modelo de organização de clubes futebolísticos, modelo que está revolucionando o mercado brasileiro. Basicamente, um investidor ou um grupo de investidores assumem a gestão de um clube de futebol, fazem contratações, ficam com a receita de jogos e receitas provenientes de outros programas de captação de recursos. É como se o clube fosse alienado temporariamente por um terceiro gestor privado. Muitos clubes no Brasil já são SAFs. Então, já são SAFs, casos muito conhecidos, por exemplo, recentemente o Cruzeiro virou uma SAF, o Vasco da Gama virou uma SAF, a Portuguesinha aqui de São Paulo virou uma SAF, o Botafogo, que da noite para o dia se transformou no melhor clube de futebol do Brasil, ganhou tudo aí, Campeonato Brasileiro, Libertadores. Pois é, ele é uma SAF. A gestão interna do clube perde força para o investidor, que no caso do Botafogo é um investidor internacional, que passa a ter as incumbências da gestão diária do clube e do fluxo de caixa. A ideia por trás disso é que esses investidores coloquem dinheiro, façam grandes contratações e isso acabe fomentando a qualidade do futebol nacional. Então diz lá o artigo 292, fazendo finalmente uma regulamentação do regime jurídico das SAFs, as operações com bens e serviços realizados por sociedades anônimas de futebol, SAF, Sociedade Anônima de Futebol, ficam sujeitos ao regime específico de IBS e CBS de acordo com o disposto nesse capítulo. O que é uma SAF? Considera-se uma SAF a companhia cuja atividade principal consista na prática do futebol feminino e masculino e competições profissionais, sujeitas às regras previstas na legislação específica. O mais interessante nessa primeira abordagem sobre o regime jurídico que a reforma tributária trouxe nas SAFs diz respeito à base de cálculo do tributo. Afinal, o IBS e a CBS incidirão sobre o quê
nesses clubes de futebol. Então o artigo 293, parágrafo 3º esclarece: a base de cálculo do pagamento mensal e unificado deste artigo será a totalidade das receitas recebidas no mês. Então, sobre toda a receita bruta, aqui eu considero recebida no mês, incidirão o IBS e a CBS, incluindo prêmios e programas de sócio-torcedor, cessão de direitos desportivos dos atletas, cessão de direitos de imagem, transferência de atleta para outra entidade desportiva ou seu retorno à atividade em outra entidade desportiva, enfim. As sociedades anônimas de futebol finalmente têm um regime tributário claro e próprio estabelecido pela reforma. Gente, eu estou lançando o curso completo da reforma tributária, em que eu abordo tanto a parte constitucional, cujas aulas já estão liberadas, são mais de 100 normas modificadas pela reforma na parte constitucional, e que ao longo das próximas semanas, a segunda parte, com o estudo da Lei Complementar 214, eu vou inserindo semana após semana esses conteúdos. Eu vou preparando, porque não é fácil também para mim dar conta de tantas mudanças, então o que mais demora nessas aulas não é a gravação até que é relativamente rápida, é a produção de materiais, que demora bastante, o estudo detalhado, a organização. Então, são aulas com foco na demonstração das novidades. Quais são essas novidades? E aí eu vou pontuando, como eu faço aqui nas lives, as oportunidades de negócio que a reforma trouxe. Você encontra na minha bio do Instagram o link para fazer a sua matrícula. Lá no Instagram eu sou @professormaza. Clica no link que está na descrição do meu perfil que você vai encontrar o caminho para fazer a sua matrícula, ou então vá direto na home da minha escola, escoladomasa.com.br, escoladomasa, Masa se escreve mazza.com.br, saia na frente da sua concorrência, saiba as novas oportunidades da advocacia tributária trazidas pela reforma, trabalhe enquanto seus concorrentes estão descansando nesse começo de ano. Quanto mais cedo você entrar em contato com o conteúdo da reforma tributária, melhor posicionamento competitivo no seu mercado você terá. Está precisando dar uma mexida na sua advocacia nesse 2025? Então, essa é uma grande oportunidade também de você se capacitar para atender numa nova frente da advocacia tributária no seu escritório com as novidades da reforma. Valeu? É isso. Muito obrigado, nos veremos, se Deus quiser, sexta-feira da semana que vem. Um excepcional 2025 para todos nós. Valeu, gente, abraço, até mais, tchau.